Olá, boa noite, gente, meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos para mais uma live. Hoje nós temos uma live com o Dr. Douglas Gomes, falando sobre pergunte ao doutor, pergunte ao mastologista. Então, ele é mastologista e ele vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Então, já vou chamar ele aqui, que ele já está aqui. Um minuto. Ele se apresenta. E vocês, gente, pode colocar suas perguntas aqui. Eu tenho algumas que foram colocadas nas caixinhas, mas vocês podem colocar aqui nesse balãozinho com a interrogação, ou pode colocar também na... Opa, peraí, Fabrini, o negócio que tá invertido. Ah, tá. Aí, Olá, tudo bem? olá, Boa noite. tudo? Tá escutando bem? Tô. Tá ótimo. Gente, o áudio tá bom para Ah, então tá vocês? O bom. meu e o dele? Fala aqui pra gente, para ver se tá tudo ok, se está tudo certo. Certo, gente. Então, o Dr. Douglas, ele é mastologista e ele tem respondido, né, e ajudado muitas mulheres com câncer de mama, que tenham câncer de mama, que já terminaram o tratamento ou que não tenham câncer de mama, né? Ele responde muitas perguntas gerais. Por ele ser mastologia, ele entende das doenças da mama, né, dos acometimentos que podem acontecer com a mama. Olá, gente. Então, ele pode responder muito bem para vocês tudo. Então, por favor, vocês podem colocar as perguntas. Ó, o áudio tá legal, todo mundo falando aqui que tá legal. Muito bem. E... Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu não sei o que eu fiz aqui. Eu tô com um fonezinho que fica melhor o áudio. Ah, acho que agora vai. Então, boa noite a todas que estão chegando aí. As meninas que seguem a Fabrini, as meninas que me seguem. O legal do Instagram é isso, né? Quando coloca o ao vivo, todo mundo fica sabendo, Ah, é né? verdade. Daqui a pouquinho eu também vou entrar lá no meu YouTube. Quando eu olho para cá, meninas, fique tranquila, não é porque eu tô virando a cara para vocês, é que eu tô tentando chamar outras meninas aqui. Esse negócio de internet é muito interessante, É. né? A gente consegue chegar onde muitas vezes a gente nunca imaginou que ia chegar, né? E E você aí, menina, conseguiu aí vamos no lá então. Não, YouTube? sou eu que sou o entrevistado, então eu vou Não, o ficar YouTube quietinho aí aqui deu tudo esperando as certo, perguntas. doutor Douglas? Não, vai indo que eu tô ajeitando aqui. Tá, deixa eu só... Se você soubesse o tanto de botão que eu preciso apertar para fazer essas minhas lives, assim, vocês iam ficar impressionados. Oh, mas você tá craque já, porque faz Legal, muitas lives. mas Certo. Gente, eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou intercalar. Vou responder, eu vou colocar as perguntas que estiverem aqui comigo. E eu já tenho perguntas aí na tela para você estar respondendo. Então, beleza. Marcela, já eu coloco sua pergunta aqui, tá bom? Então, vamos à primeira aqui. Qual a faixa etária que acontece o câncer de mama, gente? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Isso é interessante porque isso varia muito da onde é feita a pesquisa, sabe? Se você tiver dados, por exemplo, americanos, você vai ver que a idade mais frequente é lá depois dos 60 anos, assim. Estatísticas brasileiras mostram que o pico ali de incidência de câncer de mama é entre os 40 e os 60. E a faixa mediana, digamos assim, é 50 e 60 anos. Então, essa que é a faixa mais frequente. Então, É mais claro que velhos, existe então, geralmente não tem, né? Não é muito prevalente, né? Não acontece acima de muito. 70 anos é menos prevalente, né? E abaixo dos 40 também. Então, por exemplo, abaixo de 40 anos é mais ou menos de 7% dos cânceres de mama acomete, apesar de acontecerem, né? Como eu lido com câncer de mama todo dia, tem meninas que fizeram diagnóstico com 29, 28, com 31, 33. Então, assim, quando a gente vê, parece que é muito. Assim. Em 2019, eu digo que foi o meu ano das mulheres jovens. Assim, eu tive uns 5, 6 casos de mulheres bem jovens. Nossa, E esse ano eu já estou tendo pacientes mais idosos, de 79, 80, 81. Até ontem, ontem não, terça-feira aqui na clínica, a gente chegou a fazer uma reunião aqui para discutir câncer de mama em mulheres idosas, assim, porque né, é um tema que a gente tem que estar sempre se atualizando. sim. Então, mas a faixa mais comum é essa.
Certo. Vou pegar uma pergunta aqui da Marcela. A Marcela perguntou, ela falou que ela fez uma adenomastectomia com esvaziamento axilar e perdeu a sensibilidade do seio e da axila. Vai voltar? Dificilmente, porque assim, a sensibilidade, né, ela precisa de uma contínua, né, de nervinhos que vão até a coluna, e da coluna esses nervinhos vão até o cérebro. Normalmente esses nervinhos, eles vêm por debaixo da costela, daí eles vão debaixo da costela. Quando começa a ficar aqui para a parte de frente, lança uns raminhos, daí quando mais para a parte do meio, lança outros raminhos, e esses raminhos atravessam a mama e vão para a pele. Então, é assim que é a sensibilidade da mama. Como a gente corta numa adenomastectomia, a gente tira todo o recheio da mama, acaba tirando esses nervinhos juntos. Não tem como a gente conseguir dissecar esses nervos e tirar só a mama sem tirar os nervos, né? Então acaba perdendo essa sensibilidade. Existe alguns nervinhos que correm por cima, assim, vindo aqui da região infraclavicular. Então, às vezes, pode ser que tem algumas mulheres que têm uma sensibilidade, mas não é a normal. Ela fez esvaziamento ou sentinela? Fez Desculpa. esvaziamento. Que aí Esvaziamento. No esvaziamento axilar tem um outro problema. A maioria das pessoas pensa que axila é só para colocar desodorante, né? A única função da axila. Mas não, a axila ela tem ali várias estruturas nervosas e vasculares, né? Que são importantes tanto para sensibilidade quanto para inervação e também para drenagem linfática. Então, assim, infelizmente, o esvaziamento axilar ainda é uma cirurgia necessária em alguns casos. Se a gente fosse há 40 anos atrás, era a única cirurgia. A única cirurgia que tinha 40 anos atrás era a retirada da mama com os linfonodos da axila. O movimento da mastologia, né, dos estudos em câncer de mama, nesses últimos anos, tem levado as mulheres a ter cirurgias menos agressivas, né? E daí veio o linfonodo sentinela. Então, esse que é o problema. Eu acho que eu vou ter que encerrar assim, só um pouquinho, tá? Tá bom, fica tranquilo. Deixa eu só ia avisar as meninas aqui. Enquanto isso, gente, eu vou falar com vocês aqui que o Dr. Douglas, ele é de Cascavel do Paraná, mas ele também dá um curso online, né? Né? Na verdade, ele acabou de me falar que ele vai começar um novo curso que vai conseguir abranger outras mulheres. Um é o Supere o Câncer de Mama, que ele inclusive dá a mentoria. E eu já vi casos de outras mulheres falando, né? E falando muito bem, né? Do curso dele, que foi, assim, um divisor, assim, né? Para aprendizado e para ficar mais segura. E o outro curso é Como Saber Meu Tipo de Câncer. Então, só fazendo um informativo, né? Para poder ajudar, que eu acho que aqui na internet a gente também está promovendo isso, né, Dr. Douglas? Que a gente precisa Sim, fazer. a gente consegue, né, Fabrino? Eu sigo também seu Instagram, assim, dá muita informação, né? Mas tem meninas que querem mais a fundo, e eu concordo com elas, querem alguma coisa mais organizada, uma coisa mais sistematizada, que elas consigam, né? Às vezes, mesmo no meu canal, no seu canal, às vezes tem que ficar procurando as informações, Sim, né? Sintetizar. E a gente, nesses cursos, o que acontece? A gente condensa isso de uma maneira mais didática, né? E põe em plataformas que são especializadas em ensino à distância, ou, né, faz como você também tem, vai falar mais adiante, provavelmente, um e-book com as coisas mais organizadinhas. Então, isso demanda de uma equipe que faça isso, né? Imagina nossa correria, a gente sentar e fazer tudo isso. Então, e demanda da gente ter tempo para isso, né? Então, por isso que quem quer se aprofundar mais tem esses cursos, né, que podem. Inclusive, eu acho que deve estar no meu link, né? A mentoria essa eu só abro de vez em quando, porque essa é uma imersão tanto para as mulheres quanto para mim. Eu fecho um horário da minha agenda e fico com elas vários encontros, então eu só faço isso de vez em quando as coisas estão mais calmas. Mas hoje eu estou lançando esse curso Como Saber Meu Tipo de Câncer de Mama, que é um curso mais tranquilo de fazer. Então tá no link da bio em algum lugar lá, eu acho que deve estar já. Isso aí. Deu tudo certo aí no YouTube?
Não deu, não sei por que o som, mas eu coloquei lá para eles virem para cá. Então, quem chegar lá, eu botei um aviso, eu coloquei um aviso lá que é para vir para o Instagram. Tá, então tá certo. Deu certo o aviso, então. Então vamos à segunda pergunta, né? É normal o câncer em mulheres jovens? Segunda, Não é como eu falei, né? Assim, daí vem umas definições, né? O que é uma mulher jovem, né? Eu que estou na faixa dos 40 agora, eu ainda me sinto jovem. Então, é uma definição um pouco arbitrária, assim, né? Então, a gente considera, assim, pacientes muito jovens, aquelas abaixo de 40 anos. Então, como eu falei anteriormente, a estatística é de mais ou menos 7% dos casos. Então, não é a faixa etária mais frequente, mas também 7% numa população de 70 mil mulheres que por ano vão ter câncer de mama no Brasil, se torna muitas mulheres, né, infelizmente. Então, câncer de mama em jovens é menos frequente, mas acontece. tá. A Sandra Mello, que está aqui com a gente, ela perguntou: boa noite, doutor. Fiz a cirurgia 9 meses atrás, estou tomando tamoxifeno. Fiz uma radioterapia hoje. Fiz a primeira radioterapia hoje. Foi informada que tenho que fazer outra biópsia. Por que será? Me ajuda, estou assustada. Peraí, eu acho que eu perdi alguma coisa. Ela disse que ela fez cirurgia 9 meses atrás, está tomando tamoxifeno, fez a primeira rádio, mas aí foi informado que ela vai precisar fazer uma nova biópsia. Ela está perguntando por que será. Provavelmente porque foi visto algo diferente, né? E tem um ditado, né, que diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, assim, é muito... A atenção de uma mulher que teve câncer de mama, ela é redobrada. Por quê? Porque existe, né, como é inerente a todos os tipos de câncer, um risco do câncer voltar. Então, isso a gente chama de recidiva, né? Recidiva local, no caso ali da mama. Então, há qualquer suspeita de algo errado, e nem sempre assim, a suspeita é câncer. Na maioria das vezes, na verdade, quando a gente faz uma investigação de algo que a gente pensa que é, ele não é, então fica tranquilo. Mas precisa, né, ser feita essa avaliação, e a melhor maneira que a gente tem que fazer isso é uma biópsia, para ter certeza que aquela área alterada que foi vista é ou não é câncer. Então, é necessário sim fazer a investigação. Então, mas também assim, não pense já que o câncer voltou, confie na sua equipe, confie nos seus médicos que eles estão fazendo o melhor por você. Isso. A amamentação previne o câncer? E qual a porcentagem? Tem a porcentagem? Vamos começar um pouco antes, assim, né? Não é bate-pronto. Eu gosto de explicar um pouquinho mais para contextualizar. A função da mama é amamentar, concorda, Flavinha? Então, assim, a mama ela só completa o seu desenvolvimento quando ela amamenta. Então, ela cumpre a função pela qual essa célula lá de leite, né, que produz leite, ela foi criada. Quando essa célula não passou pelo processo de mudança hormonal e mudança na sua estrutura durante a gravidez e durante a amamentação, essa célula ela fica muito sensível, como se ela estivesse ali, sabe quando parece que vão te chamar para fazer alguma coisa, está sempre ali alerta, pensando que agora é minha vez, agora é minha vez. Então, todo o ciclo menstrual, existe uma expectativa do corpo, né, que vai ocorrer uma gravidez. Então, essa célula fica muito reativa aos estímulos. Quando essa célula já engravidou, né, assim, passou pelo processo da gravidez e passou pelo processo da lactação, ela já cumpriu a função, ela já é uma célula madura e ela fica menos sensível a esses estímulos. Por isso que não engravidar, né, mulheres que nunca engravidaram e nunca amamentaram, existe um risco levemente maior de ter câncer de mama. Também não é uma coisa assim, se eu não engravidei eu vou ter câncer. Não é isso também. Né, a gente diz que é uma somatória de vários fatores que geram câncer de mama, não é um isolado. Assim como também não é porque você amamentou 3, 4 filhos, né, que você, não, eu não amamentei, não vou fazer meus exames porque eu não vou ter câncer. Não é bem assim, tá?
Então, por isso que é importante continuar fazendo os cuidados. Mas existe uma estatística que diz o seguinte, a estatística mais conservadora, ou seja, assim, eles, não é tanto assim, vamos botar o mínimo necessário. A cada 12 meses que a mulher amamenta, o risco de ter câncer de mama diminui entre 4 a 7%, dependendo do estudo. Então, né, isso é um pouco cumulativo, é claro que isso não vai chegar a 100%, por mais que tenha 10 filhos e amamentado eles 3 anos cada um, né, mas o risco vai diminuindo por causa da mama ser menos sensível ao estímulo. Só que isso, Fabrício, tem uma coisa interessante. Isso só é válido quando a mulher amamenta antes dos 30 anos. Depois dos 30 anos, né? Que não era dúvida de ninguém, não adianta mais para prevenção do câncer, mas adianta para o bebê, para tudo mais, né? Sim, mas prevenção do câncer antes dos 30. E antes dos 30. Quanto mais cedo, melhor, sabe por quê? Porque daí a mama fica levando menos susto, digamos assim, durante os ciclos menstruais, né? Então, assim, claro que a gente não vai incentivar aqui gravidez na adolescência, mas quanto mais cedo ela engravida, menos reativa essa célula fica. E é talvez por isso, Fabrini, que existe uma explicação, não é bem explicação, assim, mas talvez uma teoria, né? Por que as mulheres mais do passado pareciam que tinham menos câncer de mama, né, no passado? Porque essa mulher, por exemplo, vamos lá, começava já a menstruar um pouco mais tarde, ali pelos 14, né? Ela já casava ali por volta dos 16 e 17 e já engravidava perto dos 18, né? As nossas avós provavelmente tiveram esse ciclo de vida reprodutivo, né? Menstruaram tarde e tiveram filhos cedo. Então, o período de janela entre a menstruação e ela engravidar foi muito pequeno. E isso teve menos estímulo nessas células ainda imaturas hormonalmente. Agora, hoje em dia, o que a gente vê? São meninas menstruando cada vez mais cedo e engravidando cada vez mais tarde. E essa diferença, né, foi talvez uma das responsáveis por causa desse estímulo, né, hormonal durante esse período e o aumento, talvez, aí um pouquinho na incidência de câncer. É o estilo de vida, né? Então, o estilo de vida moderno associado a fatores de alimentares, fatores de estresse, outros tantos fatores que tem, que podem estar explicando, né, esse aumento na incidência. Mas isso são teorias, né? Eu estou inferindo isso. Claro que não é só isso o problema, mas existe aí talvez um pouco de explicação. Entendi. Aqui a Vanashi, ela fez uma biópsia e deu CIDS, e na segunda biópsia não apareceu o VA. Pode acontecer? Já tinha até cirurgia marcada. Não. Eu também não entendi. Achei que você pudesse entender e não entendi. O pessoal da telefonia está me mandando aqui telemarketing, peraí. Acho que agora voltou. Voltou? Eu recebi uma ligação agora há pouco também. Então vamos a outra pergunta aqui. Vamos ver se ela pergunta. Se você puder refazer a pergunta para a gente, Vanashi, a gente coloca para ele responder, tá? Então, a paciente que tem um nódulo, uma cicatriz, né, de cirurgia de mama mesmo, de câncer de mama, aquela, ih, meu Deus, preservadora não, como é que é o nome? Poupadora não, como é que é o nome? Cirurgia conservadora é cirurgia não. Isso, conservadora. Conservadora. E aí ela sente pontada na cicatriz. O que pode ser? Será que é câncer? Essa eu acho que é uma das top 10 assim, que eu recebo. Assim, sabe? Eu já fiz até vários vídeos lá, tá lá no YouTube, procura quem quiser mais a fundo nisso, né? Quando a gente faz um corte, eu acabei de vir, né? Eu estava te contando que a gente atrasou aqui um pouquinho porque eu hoje tinha 4 cirurgias. Quando a gente corta a mama, a pele, que é o que as mulheres veem, né? E corta por dentro também. Então, a cicatrização, ela não é só na pele, ela acontece por dentro. E esse processo precisa com que ali dentro da mama comece a se juntar também para tentar minimizar o efeito ali daquele buraco, digamos assim, que fica na cirurgia. Então, esse processo
é o processo de cicatrização. E nesse processo de cicatrização, normalmente não é mama, é glândula mamária de leite que é criada ali. É o processo de células fibrosas, é um processo mais duro. Por isso que depois da cirurgia, fica um durinho a mais. Depois desse durinho, ele vai se transformando muitas vezes em gordura e aquilo ali meio que se desfaz. Nesse processo interno... cistos ali naquela área, né? Nesse processo interno de cicatrização, pode acontecer algum desconforto. Às vezes foi numa área ali onde tinha um nervinho, daqueles que eu falei anteriormente, esse nervinho ficou um pouquinho machucado. Às vezes o processo também de... Porque cirurgia conservadora envolve fazer radioterapia, e a radioterapia também altera esse processo interno de produção de fibrose, de irritação da radioterapia, que pode levar até uns 6 meses ela atuando, assim, não você com radiação ali, mas os efeitos da radioterapia podem durar até 6 meses. Então, assim, é muito mais provável que seja um problema de cicatrização, não problema, mas um processo natural de cicatrização que ela tem uma sensibilidade maior, né? Voltar ao câncer como dor, assim, é muito pouco provável, embora eventualmente isso possa acontecer, mas não seria a primeira hipótese minha, né? Eu investigaria, claro, examinaria, pediria alguns exames, mas normalmente a gente não acha nada e vida que segue, assim, sabe? Eu digo, olha, você vai melhorar aos poucos, se tiver dor, toma um analgésico, faça fisioterapia, né? Tipo assim, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Mas não se preocupe tanto quanto você está se preocupando, não. Aqui a Miriam, fiz uma retirada do tumor pelo mamilo, em volta dele. E ele ficou duro, ficou meio duro. Será que volta ao normal? É o mesmo processo de cicatrização também. Esse processo aí. Com o tempo, sim, né? Agora, o quanto depende, né, do que foi tirado, depende se internamente teve condições de reaproximar os tecidos, depende também, do processo de cicatrização de cada pessoa, porque tem pessoas, né, que eu capricho nos meus cortes, assim, sabe? Faço aquele corte pontinho bonitinho, com um fiozinho bem fininho. Quando eu faço o curativo, assim, nossa, nem parece que operou. Daí a paciente volta, às vezes, de 6 meses com um queloide ali na região, né? Então, não tem muito como prever como que a mulher vai reagir a esse processo de cicatrização. A outra pergunta aqui da caixinha é: um nódulo pode virar câncer? Um câncer é um nódulo. Vamos lá, deixa eu voltar. Senão elas vão não entender. O que é um nódulo? O nódulo é um acúmulo de células localizadas no mesmo localzinho que forma uma bolinha que a gente palpa tridimensionalmente. Essa é a definição de um nódulo. 9 de cada 10 nódulos, principalmente na fase ali antes da menopausa, são benignos, não são câncer. Muito provavelmente é uma alteração chamada de fibroadenoma. Tá? É claro que também o câncer se apresenta como um nódulo. Então, daí dá a impressão que todo nódulo que aparece na mama é câncer, mas não, a maioria não é. Então, e daí a próxima pergunta, talvez, que elas vão fazer, mas do benigno vira maligno? Assim, não, de regra geral, porque tudo pode no corpo, né? Assim, mas assim, de regra geral, não vira, tá? E é claro que existe, mas um relato de caso raro, não sei das quantas, é porque às vezes não é o nódulo que virou câncer, mas dentro daquele nódulo benigno, né, as células se transformaram no câncer, mas não é o nódulo em si que virou câncer, né? Mas de regra geral, nódulos benignos não viram câncer. Então isso... E daí a outra pergunta é assim, né? Mas eu sei da prima, da vizinha, da minha cunhada, que tinha um nódulo que estava acompanhando e daí virou um câncer. Tenho certeza. O que acontece normalmente é que aquele nódulo já era um câncer. E justamente por ser um nódulo, ele estava sendo acompanhado e viu que durante o tempo aquele nódulo cresceu, mudou de forma, né? Mas ele já era câncer, não era benigno e virou câncer. Ele era um câncer pequenininho, bonitinho, que virou um câncerzinho maiorzinho, feinho. Então, não é que ele virou, ele já era, né? E dos nódulos benignos, né? Por exemplo, outra pergunta talvez que eu recebo muito, assim, Peraí, só um pouquinho.
Ah, não, tá tudo certo. É que não deu som. Bom, tudo bem, eu já avisei para vir para cá. Tá. Outra pergunta que eu recebo é sobre o BIRADS 3, que é normalmente um nódulo provavelmente benigno, né? Porque ele tem tudo para ser benigno, bonitinho, redondinho, quer dizer, ovalzinho, deitadinho na mama, e depois, ele virou um câncer. Não, é porque 2%, né? Ou seja, de cada 100 mulheres com um nódulo bonitinho, 2 vão ter naqueles nódulos um câncer. Só que pensa na população geral das mulheres. Será que compensa a gente fazer biópsias? Compensa, eu digo assim, em relação às 98 serem submetidas à biópsia, serem submetidas à anestesia, serem submetidas a, né, uma deformidade na sua mama, Na nessa verdade, retirada. também é uma agressão, né? E aí você vai criar aquele processo Sim, cicatricial que possivelmente atrapalharia encontrar um nódulo maligno realmente posteriormente, né? Então a gente tem que ser sim. acompanhada, né? Sim, e se estudou muito isso, Fabrini. Assim, então se viu que se eu acompanhar em 6 meses, tá? Mesmo que seja um câncer, ele vai crescer um tanto que não vai mudar as chances de cura da mulher, nem o tratamento que ela faria, sabe? É uma dúvida Então, por muito isso esses comum 6 meses, mesmo. porque foi bem estudado isso. Então, é para evitar operar desnecessariamente 98. Então, é por isso, esse risco-benefício de fazer o procedimento que a gente tem que levar em conta, né? É claro que tem aquelas dos 2%, e provavelmente vai ter aqui nos comentários alguma que eu tive isso. Eu Então, tive uma assim, paciente também que foi esses 2%, mas é então, muito raro. mas acontece, são 2%, Não, eu, como eu por disse, exemplo, tive um 2% aí caso de de milhares de inveja. mulheres, Eu tive um são bastante nódulo, mulheres, né? eu tive um nódulo que eu acompanhei por anos também, tudo certo, tudo ok, não mudou, era desse, né? Fibroadenoma. Fibra de novo. Isso, Uhum. fibroadenoma. A Ângela que fez uma pergunta, né? Depois da retirada da mama, um ano depois, meu braço começou a inchar. Isso é bem variável, assim. Normalmente o linfedema, que é o problema que não só as mulheres, como nós médicos, a gente teme isso, né? Os fisioterapeutas e todo mundo, ninguém gosta de linfedema. Ocorrem anos depois da cirurgia, não é uma coisa imediata, tá? Porque logo depois da cirurgia, o corpo vai compensando isso e a gente consegue fazer. E esse acúmulo, ele é muito lento durante o tempo, né? Então, mais importante do que ficar preocupado é fazer medidas preventivas do linfedema, né? Que são o quê? Principalmente manter o peso corporal sob controle, porque senão é mais uma carga, né? De gordura, de sobrepeso ali, que pode ainda mais acumular líquido. A outra é você fazer atividade física de alguma maneira. Por quê? Porque o corpo vai compensar isso pelo sistema venoso. E o sistema venoso só funciona quando os músculos se contraem, porque ele não é que nem o coração que bombeia para frente. O coração não chupa para trás. Então, quem traz o sangue de volta é a movimentação da musculatura. Isso. Então, quanto mais exercícios, né, você for ativa com esse membro, é claro que dentro de um limite que é individual, isso vai ser prevenido. Outra coisa é evitar, por exemplo, assim, traumas, infecções, né, lesões nesse braço. Então, isso também. E também, dentro de tudo isso, né, não menos importante, deixei por último, porque é importantíssimo, é a questão da fisioterapia. Fisioterapia, ela ajuda na prevenção, né, e no tratamento do linfedema. Então, isso é muito importante. Isso com relação ao linfedema, realmente, o que o Dr. Douglas fala é um fantasma nosso. Uma das coisas que eu coloco assim, que primordial para o paciente fazer é sentiu que o braço já fez cirurgia há um tempo, já fez tratamento há um tempo, mesmo que não tenha feito, não sei, fez a própria radioterapia, né, em cadeias de drenagem, pode acabar gerando linfedema, mesmo que não tenha feito uma linfadenectomia axilar propriamente dita, né? Então, assim, é tomar o cuidado disso. Se você sentiu peso, cansaço, aquele braço meio pesado, meio inchado, colocou alguma coisa, sentiu que apertou, sentiu que marcou, então o ideal é procura logo a ajuda de um fisioterapeuta para resolver nesse início, né? Que aí, assim, e manter tudo isso que o Dr. Douglas falou, né? A medida de peso adequada, né? Porque a gordura ela é inflamatória, ela acaba atrapalhando todo esse processo também. Então, o principal é ficar ligada, não ficar na neura, né? Ficar ligada, fica ligada. Se acontecer, procura logo rapidamente ajuda, né?
Eu digo para as minhas pacientes, assim, procura o fisioterapeuta e seja amigo dele, porque você vai o resto da vida, tipo assim, vai fazer fisioterapia. Nem que seja lá de vez em quando, com uma manutenção, relembrar algumas coisas, né? Isso, isso. Mas pegue um fisioterapeuta que você vá com a cara, Sim, né? é Porque bom senão. isso. Olha, o que eu tenho falado muito aqui, doutor Douglas, não sei se você é a sua prática aqui, mas eu tenho procurado os médicos para procurar um fisioterapeuta logo no pré-operatório, logo que descobriu a doença, porque aí a gente consegue passar, eu tenho entregue, né, feito avaliações, entregue cartilhas para os pacientes, que eu consigo que elas tenham dúvida, não estou conseguindo marcar fisioterapia, porque, gente, é muita coisa, é muito exame, é médico, é tanta coisa que tem que fazer que às vezes perde. Então, olha lá, vê o que tem que pode te ajudar, porque é muita informação que às vezes tem para guardar. Então, assim, consigo, dessa forma, fazer com que elas tenham um pouco mais de cuidados, né? Entender esses cuidados e fazer. Então, o que ele falou é isso. A gente faz as consultas periódicas com a fisioterapia. A fisioterapia não é fazer fisioterapia toda semana, todo dia, aquela coisa assim, não é? É você mesmo ser autor do seu tratamento, do seu cuidado. Eu falo. Sim, e isso que você falou é importante. É claro que nem todo. Então deve ter pacientes minhas aqui que eu vou dizer e elas, mas já me mandou para fisioterapia antes da cirurgia. Mas agora, pelo menos aquelas que vão fazer esvaziamento, eu mando, assim, sabe? Eu vou fazer mastectomia, eu mando no pré-operatório para ter essas orientações. E depois que vem da cirurgia, é porque eu não sou daqueles médicos, assim, que manda ficar com o braço travado, parado, não mexer, sabe? Ou não, mexe, levanta esse braço aí. Depois, no dia da cirurgia, se sair da sala de cirurgia, já pode mexer o braço por mim, sabe? Por isso que eu não tenho muitos problemas, né, com isso, porque é isso que a fisio ia falar, né? Mexe o braço, levanta, tem uma bolinha lá perto e tudo mais. Mas eu mando já no pré, principalmente as que vão fazer esvaziamento. Eu acho que a minha preocupação é muito grande, assim, nossa, eu já vi linfedemas que eu não quero ver mais na vida, assim, então eu tenho essa preocupação. Então, até assim, tem clínicas aqui na minha cidade que acabaram por causa que eu encaminhava muito, tudo mais, vieram falar comigo, então vamos fazer um plano, né, para essas pacientes, elas já acertaram com os convênios um pacote, né, para a clínica de fisioterapia já fazer, e faz drenagem junto, e faz laser na ferida operatória, daí tem um pacotezinho bem completo, assim, de atendimento da fisioterapia. Então, é muito interessante. É bom ter um fisioterapeuta do lado, né? Sim, sim. Colado, né? Não, e uma outra coisa também, o legal é que depois, principalmente de quimioterapia, né, o adjuvante, depois vai para cirurgia, às vezes a gente se preocupa muito com o braço, mas a fisioterapia também ajuda na questão da fisioterapia pélvica, né? Sim, sim. Então, incontinência urinária, né, secura vaginal, a flacidez ali, né, naquela região por causa da falta hormonal que isso, né, abrupta, né, que acontece durante o tratamento do câncer de mama, isso também prejudica. Então, assim, eu tenho mandado, é claro que tem outros fisioterapeutas que eu encaminho, nada contra ninguém, se estiver me escutando, mas hoje eu tenho mais encaminhado para uma clínica que ela era de fisioterapia pélvica e daí acabou se especializando também em câncer de mama. Então, já faz essa avaliação mais global, assim, né? Entendi. Já é especializado em tudo, né? Porque é o que eu falo, que a gente é um todo, a gente não é só um braço ou uma mama a ser curada, né? Tem até um postzinho que eu vou colocar para amanhã que é exatamente isso, eu falo isso, assim, né? A gente não é só uma doença a ser curada, somos uma pessoa a ser cuidada, a ser tratada, né? Aqui fiz mastectomia, esvaziamento axilar direita, faz um mês. Quando a dor vai passar? É complicado de saber isso, né? Uma coisa que eu digo é o seguinte, dor não é normal, tá? Se foi feita a cirurgia, não tem nenhum problema de seroma, de infecção, né, de alguma lesão assim que tenha possibilidade de reparo de alguma maneira, né? Não é normal sentir dor. Isso entra numa categoria que a gente chama de dor crônica. Ou seja, é aquela dor que infelizmente vai acontecer decorrente da doença ou do tratamento que deve ser amenizada e, né, de preferência, eliminada com medicação de uso contínuo para a dor. Tá?
E isso é importante porque dor crônica leva a outros problemas, como, por exemplo, depressão, ansiedade. E tem estudos que mostram até assim, a probabilidade de aumento da recidiva por todo esse contexto assim, né, de agonia mesmo, assim, né, de uma mulher que sente dor a vida inteira. Então, assim, nesses casos, né, eu eu moro numa cidade, Fabinho, que apesar de ser no interior, a gente tem uma rede médica, né, e de assistência em saúde muito boa, assim, sabe? Então, e eu também, né, eu atendo atualmente pacientes de convênio e particulares, eu não atendo o SUS. Então, eu sei, já a minha formação toda em mama foi no SUS, eu trabalhei muito em SUS. Então, eu sei das duas realidades. Mas sempre que eu posso, e também tem universidades, hospitais maiores que têm esse serviço, que é de clínica da dor. Então, aonde esses pacientes vão, né, e são avaliados e existem medicações de uso contínuo. Entretanto, antes de chegar nesse estágio, às vezes a dor que você está tendo é por falta de conseguir mexer com o seu braço, é porque talvez você ficou com ele retraído, né, por tempo, e a cicatrização ocorreu com esse formato, né, de que você estava retraído. Então, para soltar esse braço, vai doer um pouco, né? E daí uma outra coisa que eu digo, assim, né, brincando, tá, Fabine? Não me entenda mal. Quanto mais malvada, entre aspas, tá, a fisioterapeuta né, melhor. Por quê? Porque se é uma fisioterapeuta que tem peninha, que, tá doendo, então para, queridinha, não faz mais, já vai para casa. Não adianta, não vai mobilizar isso, né? Infelizmente, em alguns momentos a gente tem que segurar, né, o choro da paciente e tem que fazer. Infelizmente, a gente é humano, não gosta, mas tem que ser feito, né? Então... Sim, porque senão não vai adiantar. E quanto mais o tempo passa, né, ela está com um mês aí né, a gente não está discutindo o seu caso específico, eu estou pegando o exemplo geral. Pode até gerar o que a gente estava falando antes, que é o linfedema, e é um problema crônico, progressivo, que pode piorar outras coisas também, né? Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Certo? E aí, tem mais pergunta aí? Tem. Não, a pergunta, Shelly falou, eita, mastologista mais querido com a fisioterapeuta mais querida. Shelly, muito obrigada. Aqui, olha, quanto tempo, você já até respondeu essa, tá? Quanto tempo depois da cirurgia é adequado para começar a fisioterapia? Então, antes. Ótimo, antes, gostei. Um mês de mastectomia radical com esvaziamento axilar e ainda com medo de mexer o braço. Olha aí, tudo próximo, né? Uma coisa próxima a outra. Gente, não pode ter medo. A gente acabou de falar. Daí tem uma outra questão que daí eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas talvez, né, a gente tem que imaginar todos os cenários. Pacientes com reconstrução, muitas vezes, têm uma indicação de uma limitação um pouco menos ampla, mas não é para não mexer o braço. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano, os plásticos pedem para não, pelo menos nos primeiros dias, não subir o braço da altura do ombro, alguns falam, né? Embora se viu que também se pôr, né, se esqueceu e for pentear o cabelo, não se culpe, a prótese não vai sair voando, né? Mas tem algumas restrições que alguns médicos falam, né? Agora, de não mexer, talvez, eu tenho, não vou dizer quantos anos de mastologia, mas assim, eu sou da época que a gente ainda pedia para os pacientes, não mexe muito o braço e tudo mais. Depois o conhecimento nessa área ele foi aumentando, muito, né? Graças a Deus. Então, hoje em dia não tem restrição nenhuma. Doutor, boa noite, fiz a cirurgia conservadora, fiz rádio há 9 meses, agora vou fazer outra biópsia. Por quê? Mais uma daquela, né? Não, acho que essa é a mesma, aquela. Não, foi outra diferente, mas é isso. Ele já... mas volta depois, vai deixar gravada isso, lá. Vai ficar gravado, pode voltar. Daí você volta lá no início, que eu acho que foi a primeira ou a segunda pergunta que a gente respondeu. A Kate, é um elogio, né? É um ótimo professor, como é bom ter a oportunidade de aprender um pouquinho com vocês. Gratidão, obrigada, Kate. Kate é minha aluna aí, do curso aluna... Super, daquela mentoria. Aí, gente, tá vendo? A aluna dele, olha, isso é muito, muito importante, tá? Tem outra aqui, olha. Estou muito fadigada e sem forças após uso de Herceptil e tamoxifeno. Muito enjoo.
Mesmo é só isso que ela tá falando mesmo, com muitas fadigas e sem força após o uso da medicação, né? E tá sentindo muito enjoo. Então, pode falar. Assim, normalmente o Herceptin, ele não causa tantos sintomas, assim, sabe? Então, talvez tenha que fazer uma avaliação um pouco mais global, ver se não tem outros problemas, né? Associado. Tamoxifeno por si só também, né, assim, na maioria das vezes também não é o principal efeito colateral dele a fadiga, e sim fogachos, alterações aí geniturinárias. Uhum. E o próprio tratamento como um todo, muitas vezes deixa por você ter passado um tempo, né, sem fazer muita atividade física, você passar um tempo, né, muitas vezes mudanças na sua rotina, você fica um pouco mais cansada por falta de condicionamento físico, né? Uhum. E daí eu te pergunto, já que o seu perfil, né, Fabrini, é relacionado bastante à fadiga, né, que se pode fazer aí se está tudo normal, não está com anemia, a medicação não tem jeito mesmo, vai ter que continuar, né, não tem, passou pela Nutri, aqui eu também, não, graças a Deus tem uma Nutri, foi lá, fez a avaliação global dela, a nutrição está ok, está tudo certinho. Eu sempre indico para as minhas pacientes continuar, ou se não continuava, iniciar a fazer atividade física para tratamento da fadiga. Doutor, eu não consigo levantar muitas vezes. Não, sim, levantando na próxima você consegue levantar mais fácil. Uhum. Como que é isso, Fabrini? Assim, como que você enxerga a fadiga? Sim, então, já começa. O que acontece, né? As mulheres, quando elas descobrem o câncer, elas simplesmente param de fazer tudo. É óbvio, é um diagnóstico difícil. Então, você acaba ficando mais prostrada, mais deitada, mais chorosa. Ao invés de sair para fazer atividade física, escolhe ficar deitada assistindo televisão. Fazendo essas coisas assim, você está economizando energia, mas nosso corpo não foi feito para isso, né? Nosso corpo foi feito para gastar energia. E o que se sabe sobre a fadiga hoje, né? Os últimos estudos que saíram é que para ajudar a melhorar essa fadiga, você precisa fazer exercício, principalmente de força. E depois de aeróbico. E até os dois exercícios juntos, né? Você pode fazer exercício de força e aeróbico. Exercícios de relaxamento também ajudam. Mas o principal aí é exercício de força, pegar peso mesmo, melhorar a massa muscular, que também perde muita massa muscular, ganha muita gordura, né? Uma característica do câncer de mama. Então, quando você faz isso, você acaba atrapalhando quando você para, né? Você acaba atrapalhando todo um funcionamento do seu organismo, né? Eu gosto muito da Anke, né? Anke Bergman, você conhece? Ela fala assim, qual exercício? Todo exercício. Então, se você tá aí parada, cansada, comece fazendo alguns exercícios. Aqui no meu perfil eu faço alguns exercícios simples, coloco umas caminhadas de manhã, porque eu sou fã de atividade física, né? Então, sempre faço muita atividade física. Então, eu gosto de colocar essas atividades para tentar encorajá-las. Por exemplo, não conseguiu sair para caminhar? Vá fazer um prato gostoso em casa, caminha num corredor, não está conseguindo levantar da cama, faça uma movimentação na cama. Hoje você está assim, né? Mas amanhã você pode estar melhor. E se você ficar cada vez mais deitada, mais parada, seu corpo vai ficando cada vez mais parado. E aí você já não vai conseguir dormir, porque a fadiga, você acha que se você deitar e dormir, você vai conseguir aliviar esse sintoma. Não, pelo contrário. Você vai ficar cada vez mais fadigada. E aí seu sono não vem. Tudo te irrita, te causa irritabilidade. Você não consegue ler, você não consegue se concentrar para ver TV. Então, tudo isso é esse sintoma chato que a fadiga dá, que você não consegue viver bem durante esse tratamento, né? Durante esse período. E aí, na fisioterapia, a gente faz exatamente isso, né? E eu aqui na internet, a gente nessa agonia de tentar ajudar todo mundo, e a gente não consegue ajudar todo mundo, eu acabei criando esse e-book, né? Um e-book que ele falou no início, que fala sobre isso. Tem um link na minha bio, tá, gente? Que você vai do início ao fim, né? E com as orientações, aí eu coloco as orientações e os exercícios para fadiga, tem um acompanhamento para você fazer. Então, assim, eu achei que ficou bem legal, sabe? Algumas pessoas que viram tudo, gostaram bastante do resultado. E, graças a Deus, tem dado bons frutos esse trabalho. Então, é uma coisa que eu peguei do consultório e coloquei num e-book para poder ajudar a mais pessoas, né? Que é isso que a gente tem tentado fazer, né? Aqui na internet. Quanto mais pessoas, melhor. Sim, sim, a gente sabe, como eu falei, da realidade, né? Tem gente que não tem muitas vezes disponível
uma fisioterapeuta, né, que é especializada em fadiga, mas hoje os recursos estão tão fáceis com esse nosso mundo, ainda mais pós-pandemia, né? A gente consegue ter acesso a informações valiosas, importantes e principalmente, que eu acho que foi um dos motivos porque eu também comecei nesse processo aí de mídias sociais e cursos, de fontes confiáveis, né? Porque você vê muitas pessoas orientando coisas que, opa, de onde é que tirou isso, né? Fica meio Tem muitos perdido, né? mitos, Eu né? até faço Muitos de vez em mitos, muitas quando. lendas que muitas vezes se tornam verdades, né? Então, o objetivo nosso é ajudar todo mundo. Desmistificar, né? Eu até pego de vez em quando alguns artigos científicos, né? E aí eu traduzo em miúdos, né? Aqui para a internet para tentar ver, olha, isso daqui é o que tem de mais novo nesse sentido. Aí o último que eu trouxe foi exatamente sobre, era uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise falando sobre fadiga, né? Que aí trazia isso também. Vamos lá, vamos a outra pergunta. Pode fazer rádio e fisioterapia? Deve? Não tem, vamos lá, não tem contraindicação de momento para fazer fisioterapia ou fazer atividade física. Nossa, mas eu estou em químio. Aí que você tem que fazer mesmo, sabe? Porque você vai melhorar tanto os efeitos adversos da fadiga, como já foi falado, sintomas gastrointestinais. Então, assim, como você falou, Fabrício, o corpo foi feito para estar em movimento. Então, esse é o objetivo. Sim. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Creatinina de 50 a 90 normal. Quando 96 está muito acima, o que pode causar? Pode pedir exame de ressonância com contraste? Isso aí é muito... Teria que ter muito mais dados para a gente avaliar. Gente, tem coisa assim, gente, que não dá para ver aqui, né? Tem que ter todo o quadro. Se teve câncer de mama, está na hormonioterapia, porque o oncologista pede colonoscopia. Alguns pacientes me perguntam... Se você está acima de 50 anos, o exame de rastreamento de câncer de intestino faz parte, ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou uma colonoscopia. Então, tranquilo. Certo. Fiz 19 radioterapias e estou sentindo uma dor no local da cirurgia onde foi retirado os linfonodos. Também, volta lá no início da live que a gente respondeu sobre isso. Certo. Aqui tem mais perguntas, palmas. Aí o Márcio perguntou, doutor, todo cisto da mama precisa ser puncionado? Não. Na verdade, a minoria precisa ser puncionado. Só aqueles que são muito grandes, que causam deformidade na mama ou são muito sintomáticos, porque eles doem. O resto, tudo deixa quieto. Tá. Certo. Aqui só foi uma afirmação. Aqui a Freitas perguntando se está no YouTube. Não está, infelizmente. Não conseguiu hoje, né? Eu vou tentar depois hackear e gravar a live do seu perfil e tentar colocar lá, né? Porque é importante, né? Tá lá. Porque algumas meninas... Muitas das dúvidas, e daí as minhas seguidoras já sabem, mas talvez as suas não. Eu tenho um YouTube que tem lá mais de 500 vídeos, assim, sabe? De perguntas que a gente vai tirando, né? Tem as lives completas como essa. Depois eu vou pegando as perguntas mais frequentes, né? Eu não, né? A equipe, né? Porque hoje em dia a gente não consegue mais fazer tudo. Falar nisso, eu precisava desse contato dessa equipe sua, assim, se você puder me ajudar. Não, pode deixar. Ela deve estar assistindo. Depois eu te passo. Não. Se ela puder falar comigo, pode falar. Eu tô ajudando aqui, Dr. Douglas, eu tô precisando, que a gente não consegue fazer tudo, né? É muito difícil. Eu terminei de atender também agora e vim correndo para cá. E a gente, às vezes, né? A gente quer fazer mais, às vezes não consegue. Não, e para manter isso também é muito tempo e financeiro. Daí tem gente que diga, querem ganhar dinheiro na internet. Não, a gente só quer manter o que vocês estão aproveitando, na verdade. Inclusive está gerando emprego, né? Sim. Nesse momento, né? É isso, né? Doutor, eu ganhei muito peso, o que eu faço? Normalmente, as minhas pacientes fazem acompanhamento com uma nutricionista especializada em oncologia, né? Até segue no perfil dela aqui, nutri.anag, tá? Isso. As minhas pacientes, eu não lembro de paciente que teve ganho muito
expressivo de peso que faz acompanhamento com elas. Tem pacientes minhas que não querem fazer acompanhamento com a Nutri, paciência, daí essas eu vejo ganhando, mas assim, as que fazem direitinho, e eu vi aqui a Márcia, Márcia, se você estiver aqui, dá um oi aqui, sigam o perfil da Márcia, para ver o antes e o depois da Márcia do câncer de mama, a Márcia Jacob, acaba por aqui. Tá, eu vou ver também. Se não, procura lá, Márcia Jacob. Assim, é impressionante quanto que a nutrição oncológica ajuda nesse processo. Assim. Sim. Então, como eu disse, eu sou muito abençoado, trabalho com uma equipe maravilhosa. Você faz online também? Consulta online? Não entendi, desculpa. Você faz consulta online também? Faço. O que eu não consigo fazer, provavelmente você não, é fazer o processo diagnóstico. Ah, tô com nódulo, não sei se é câncer ou não. Isso. Daí eu te mandar o pedido de biópsia, daí você mandar a biópsia para mim. Então esse processo eu não faço. Sim, tá. Mas eu costumo fazer muito, assim, são mulheres que já têm diagnóstico, né? Doutora, eu não entendi o que quer dizer o meu laudo. Daí eu quase faço uma live de perguntas e respostas, assim, privada, Ótimo. né? Que é uma consulta. Ótimo. Não, eu tô falando isso porque eu também faço consulta online e a Nutri também faz. E tem dado muito certo, né? Sim. Essa prevenção. E às vezes, assim, não estou segura no tratamento. Esse tratamento está de acordo, né, com o que o senhor tem estudado, visto, e como a variação entre os tratamentos pode ser muito grande, tem dois caminhos diferentes que podem estar corretos, né, assim, alinhados com a literatura. Eu não, tá tudo tranquilo. Sim. Então, essas consultas servem mais para as pacientes, né, se sentirem mais confiantes na equipe delas, né, do que eu realmente assumir o tratamento. Então, faço sim também o link para fazer consulta online, está na minha bio ali. Tudo está na bio, né, gente? Bio, para quem não sabe, embaixo ali, onde diz ali, né? Fulano de tal, médico, não sei o quê, tem um link lá onde abre para outros links. Então, tá por lá. O meu também tá lá. Tá tudo certinho lá e o da Ana também. Aqui fiz adenomastectomia e centro fisgada no mamilo. Volta no início da live também, que tá explicando bem sobre isso. Foi bem legal mesmo. Eu acho. Gente, tem tanta pergunta, né? Fiz. Não, se a gente fica, a gente vai ficar a noite toda. Fiz. Tem que pegar. Pois eu acho assim. Vamos lá que a gente tem que ir pra casa também, né, Fabrício? Eu acho. Deixa eu passar rápido aqui, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Se tem tratamento no início, negativo, não, médico. Enfim, gente, eu acho que é isso, né? Doutor Dô, respondemos bem, temos quase 1 hora de live. Tem mais alguma coisa que você acha que é bem... Aqui, ó, fiz a mastectomia com retirada de dores linfonodos. Que tipo de exercício deve ser feito para voltar a movimentar um braço? Então, a gente tem que saber a cirurgia, né, doutor Douglas? E a gente aqui não restringe. Com 2 linfonodos, provavelmente foi linfonodo sentinela, né? Então, provavelmente você não vai ter muita limitação, né? A não ser que faça a radioterapia da axila se esses 2 linfonodos vierem positivos. Aí também tem isso. Então, normalmente não existe restrição, né, de atividade física quando se faz o linfonodo sentinela. Nem esvaziamento. Antigamente se dizia que não podia fazer um monte de coisa, mas hoje até musculação, né, se você fizer bem orientada, né, bem dentro do que você consegue de capacidade, não é contraindicado. Então, mas procure aí, né, um profissional que avalie você como um todo para poder te indicar melhores. Então, assim, bem, para a gente já finalizar mesmo, né, gente, olha, é só entrar no YouTube dele, tem realmente, no Instagram também tem, no YouTube, no Instagram, vários recortes de perguntas que você vai conseguir tirar as suas dúvidas. Ele sempre coloca caixinhas e responde as caixinhas também. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira mesmo, acabei de passar tudo, é muita pergunta, a gente não consegue responder, mas acho que se você não pegou o início da live, pega o início da live, tá bem explicadinho, falando tudo. Para marcar consulta também é só ir no link da nossa bio, né? Tanto na do Dr. Douglas quanto na minha. E pode marcar consulta, tem o e-book, tem o curso dele, né? Que é muito importante, né? A gente está se informando nessas áreas. E mais alguma coisa? É isso. E eu sempre digo, né? Assim, a informação, né, de qualidade, na hora certa, no momento certo, ela tende a te deixar com mais esperança e com menos medo, né? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece.
Então, busque uma informação correta e também foque na cura, né? Só existe aí dois caminhos. Ou você fica focando na doença, né? Estou com câncer, o câncer vai voltar e tudo mais. E claro que isso pode acontecer? Pode, infelizmente. A gente ainda em 2022 não descobriu, né, a cura de todos os tipos de câncer, principalmente de mama. Mas ter esperança, ter fé, ter motivação de que a vida continua, que você, né, vai ter muitos anos ainda pela frente, isso movimenta, né, o seu corpo e tudo ao seu redor para que você realmente fique curado. Então, E buscar viver não tenha durante o medo de pensar tratamento, né? na cura, né, e que isso seja realmente seu objetivo. Isso, e buscar viver durante o tratamento, né, doutor Douglas? Viver bem, né? Sim. Procurar melhor em tudo que faz. Certo? Doutor Douglas, muito obrigada. Nossa, eu tô, assim, encantada. Muito obrigada mesmo pelo carinho, obrigada mesmo por Eu estar agradeço o aqui. convite. Fica aí, né, próximas oportunidades. Talvez a gente faça o contrário. Eu vou juntar um monte de perguntas de fisioterapia Tá aqui e eu ótimo. te chamo. Né? Vai ser um enorme prazer, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, Fabrício. Tchau, boa noite. Um abraço, até mais. Tchau.